Alô, alô, boa tarde, família Demarré. Começando mais uma live aí. Alice. Oi, Alice, bem-vinda, que bacana. Tudo bem? Pessoal entrando já. Lourdes, Márcia. É tanta gente aqui que eu. Tânia, boa tarde, irmão amado. Essa é uma das primeiras a entrar. Tá ligado na live o dia inteiro. Felipe, Priscila, Débora. Tô aguardando o Padre Jorjão entrar. Oi, Bruna. Júlia. Luci, Júlio. Amigão Júlio. Boa tarde, Júlio. Vamos lá, Padre Jorjão tá aqui já entrando. Deixa eu entrar aqui, Padre Jorjão. Vamos ver se a gente acha o Padre Jorjão aqui. Já vi que ele entrou. Padre, eu tô tentando achar o senhor aqui, viu? Padre, entra de novo. Sai e entra de novo, padre. Dona Dilma, minha mãe tá com você, Tânia? Que bom, um beijo pra mamãe. Dia das Mães foi no domingo. Saudade, Dona Dilma. Nossa Senhora te abençoe. Cadê o Padre Jorjão? O Padre Jorjão entra de novo. Antônio Lucas de Orlando. Minha amiga Célia Campana. É o Páscoa. Agora eu tô conseguindo entrar o Padre Jorjão aí. Aguardando, o Padre Jorjão vai entrar a qualquer momento. Grande Padre Jorjão, quer ver? Vai entrar aí, padre. Já sonei o senhor aqui. O senhor entra aí. Opa! Entrou! Padre Jorjão. Eu acho que você não tinha aceito, isso sim. Não tava conseguindo conectar o senhor, aceitar o senhor. Sua benção, padre. Até que enfim foi aceito por você, cara. Meu Boa amigo, tarde. boa tarde, Marcos querido. Tudo bem com você? Que bom, graças a Deus. O senhor está me ouvindo bem? Ouço muito bem. Você me ouve, não? Tô ouvindo um pouquinho baixo, mas tô ouvindo. Não sei se o pessoal tá ouvindo já o senhor bem. Deixa eu ver se Se posso tá aumentar bom. aqui. Dá para ouvir? Tá, Deixa eu ver tá. se eu consigo aquele negócio de ouvido. Um minutinho só. Pera lá. Esse é o padre Jorjão. Vamos lá, padre. Consegui. Obrigado. Vai botar o fone, padre? Isso. Acho que é Já estão melhor, né? falando que tá ótimo. Melhor agora. Tá dando para ouvir os dois sim. Tá bom, padre. Estão falando que tá bem. É meio improvisado, eu coloquei na caixa de incenso. Família Católica, Luísa, Magali. Tá melhor agora? Tá ótimo. Que bom, que bom. Débora, tá entrando bastante gente aí, padre. Nós estamos participando dessa live com o senhor. Convidei o senhor para falar um pouquinho dos milagres de Nossa Senhora de Fátima, né? Eu falei, um padre que tem um coração mariano que eu conheço. Quem é que é? Padre Jorjão! Sabe que o meu avô estava com a minha bisavó no dia 13 de outubro de 1917, É lá na mesmo, Cova da padre? Iria. É. Lá Eu cresci, participou lá? eu cresci ouvindo essa história do meu avô. Então Meu, conta aí rapidinho, então, se aí, história bacana. Participou lá do Milagre do Sol, é esse? no Lago do Sol. Meu avô era daquela região de Portugal, e então minha bisavó foi levada por ele. Foi naquela região, porque foi muita gente naquela região, né? Havia chuva naquele dia, 13 de outubro, e ele foi com ela, com a minha bisa, levando a minha avó, e ele foi uma das testemunhas. Havia mais de 70 mil pessoas, pelo que se dizem hoje em dia, né? E chovia muito, havia muita gente, e lá pelas tantas, aquelas pessoas estavam, e ele contava que aquelas pessoas, no meio daquela chuvarada, começou a ver aquele sinal do sol, e muitos começaram a gritar, a chorar, algumas achavam que o mundo ia acabar,
Imagina que a situação. Uns confessavam os pecados publicamente, pediam perdão. Ai, padre. Ai, Jesus! Ai, que o mundo vai acabar! Hoje, Agora que acabou tudo. estou, que vai ser de mim, não tem padre. Outros pediam os pecados, outros se abraçavam, e de uma hora para outra tudo ficou seco, como se não houvesse chuva. Então, vamos E eu conversar. eu vivi uma experiência dessas. Eu me lembro muito bem. Foi quando houve a Jornada Mundial de Juventude no Canadá, em Toronto. Nós acordamos com jovens com uma chuva de um calibre. Parecia que não era chuva, era uma coisa impressionante. Eu me lembro disso até hoje. Foi em julho, 28 de julho de 2002. Nós acordamos com aquela chuvarada em cima da gente, lá no Canadá. E a chuva era impressionante, não havia nada que nos secasse. Daqui a pouco a gente vê que diziam que o Papa não viria, não teria a missa final da Jornada da Juventude. Daqui a pouco a gente vê lá em cima o helicóptero do Santo Padre, São João Paulo II. Diziam, não vai ter, o Papa vai dar só uma benção, achou muito forte. A gente lembra que o palco da jornada balançava e parecia de fato que o Santo Padre ia cancelar. Qual não foi nossa surpresa quando daqui a pouco o Santo Padre veio pelos telões, o Papa vindo com o Papa móvel, e daqui a pouco abre-se o Papa móvel e o Papa vem na chuva. E os jovens todos com medo começam a abrir, tirar a cobertura, papelão, guarda-chuva, qualquer coisa, e exultavam. Os jovens estavam perto de mim, correram lá para a abertura da rua, que era sempre dividida em ruas, para saudar o Santo Padre. Começa a missa. O Santo Padre não abre mão de ter a missa, lógico, né? E começa a missa, e o Santo Padre, na hora do ato penitencial, disse: estava previsto que nessa hora, ao invés do ato penitencial, houvesse a aspersão de água benta. Mas Nosso Senhor já providenciou a água benta no céu. Aí o pessoal que estava se providenciando da água começou a levantar a mão para o céu, dando graças a Deus pela chuva. Ninguém mais se importou pela chuva. Eu sei que, de repente, ninguém mais nem se lembrava que tinha havido uma chuva. Porque na hora em que o evangelho foi lido, vós sois o sal da terra, a luz do mundo, que era o tema da jornada, um foco de luz se abriu em cima do Santo Padre, só em cima dele. O céu todo escuro de chuva, e só em cima do Santo Padre, aquele foco de luz. E qual o Papa? São João Paulo II. Isso tem história com quem? Fátima. Exatamente. Foi lá 3 vezes agradecido. Depois a gente vai fazer esse link aí com a Fátima. Era o Papa de Fátima. Daqui a pouco, quando o Santo Padre começou a pregar, olha, Marcos, não havia um sinal de chuva. Estávamos todos secos. Era um sol de rachar. No final você via o chão, tudo seco. Não parecia que tinha chovido. Foi uma das coisas mais impressionantes da minha vida. O chão, que era um antigo aeroporto, não tinha um sinal de que tinha chovido naquele dia. Eu acho que foi assim, deve ter sido assim lá em Fátima. Com certeza, e o Papa, mais uma vez, com certeza esse sol foi dado por Nossa Senhora, para esse santo Papa que a gente ama, né? O Papa João Paulo II. Desculpa que eu falo muito, me perdoe. Não, Desculpa. Mas que bom, vamos falando, é isso aí, vai falando, você tem muita história, mas vai ser bom. Mas eu queria voltar, padre, já que o senhor falou do último milagre, colocar para as pessoas. Amanhã é dia 13 de maio, né? É a grande festa da primeira aparição. E a aparição, nós tivemos 6 aparições. Nossa Senhora que fala a nossa língua, né? Nossa Senhora fala em português. Já pensou nisso? Quando a gente vai para Portugal, eu sempre falo para o pessoal que não precisa nem de tradutora. É verdade. Que é fácil, né? Mas, padre, lá em Fátima teve 6 aparições. A primeira é 13 de maio, né? Sempre que a gente fala Fátima, pergunta quantas aparições tiveram. 6 aparições para os 3 pastorinhos, né? Lúcia, né? Jacinto e Francisco, né? Isso. 10 anos. Agora, eu fico sempre perguntando para o senhor, são 3 crianças, o senhor que trabalha com jovens, mas 3 crianças, imagina, uma com 10, 9 e 7 anos, né? Lúcia com 10, Francisco com 9 e Jacinta com 7. Estão lá passeando e começa a primeira aparição dia 13 de maio.
Mas antes dessa aparição de 13 de maio, todo mundo conhece bem das aparições de maio, teve a aparição dos anjos, né, padre? Como é que foi É, isso? Foram 3 aparições, foi uma preparação, né? Tem uma foi, aparição que é muito conhecida, muito bonita. foi o anjo de Portugal, né? Que apareceu para eles um ano antes. E é muito interessante porque esse anjo, inclusive, deu comunhão para Lúcia, né? E que ensinou aquela oração que todos nós rezamos. Ó meu Jesus, perdoai-nos e vai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Inclusive aquela oração que nós rezamos, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem e não adoram, para os que não creem e não adoram, não esperam, não vos amam. Foi como que uma preparação que o anjo de Portugal, o anjo deu aos pastorinhos, né? E pouca gente se lembra, talvez muitos não conheçam essa preparação, que esses meninos escolhidos por Deus tiveram já antes da aparição de Nossa Senhora. Eram realmente meninos escolhidos, crianças místicas, simples, porque Deus escolhe os simples para confundir aqueles que se acham sábios deste mundo, né? Foi assim em tantos lugares, foi assim em Fátima, foi assim em Lourdes, como era Subiru, foi assim em Salete, foi assim sempre. Deus escolhe os mais simples, os mais humildes. Guadalupe. Aquele Guadalupe, como dizia o Juan Diego, né? E foi aquele anjo que escolhe aquelas crianças. E é interessante que naquele mês, 1917, a guerra foi uma guerra terrível. Nós celebramos agora a guerra de 39 e 45, mas a guerra de 18 foi a guerra chamada Grande Guerra, a guerra mais terrível. O Papa da época, Papa Bento XV, tinha feito um apelo a todas as nações para que conseguisse uma trégua, conseguisse o fim da guerra, porque a guerra era uma guerra que estavam usando já armas químicas, armas biológicas, agora esse vírus veio agora da China, uma coisa terrível. Estavam usando metralhadoras, que tinham sido inventadas há pouco tempo. Usavam-se os aviões. Não nos esqueçamos que Santos Dumont, ele se suicidou em virtude de que sua invenção foi usada para a guerra. E aquelas guerras de trincheiras, os homens faziam trincheiras, havia água, podridão, corpos insepultos, era uma coisa terrível. Então, Então, o Papa fez um apelo aos chefes das nações que terminassem com a guerra, um apelo que não foi ouvido. A gente sabe que já em 14, o Papa tinha pedido uma guerra para o Natal, os generais não ouviram aquele apelo. Então, das trincheiras, houve uma coisa quase que miraculosa. Eles fizeram uma trégua, cantando aquele canto bonito de Stille Nacht, Heilige Nacht, Noite Feliz, cada uma sua língua. Foi uma das histórias mais bonitas de guerra, quando cantando esse canto, Noite Feliz, houve uma pausa de uma semana, praticamente, em vários pontos da guerra mundial. Mas em 17, a guerra chegava ao seu auge. Rapidinho, não vou falar muito, o Marco querido. pode falar, tá Então, bom, tô ouvindo, tá gostoso. o Papa faz um apelo na primeira semana de maio, uma semana antes de Nossa Senhora aparecer, que o mundo, então, invocasse aquela que é a Rainha da Paz, pelo fim da guerra. Então, isso foi uma semana antes. Não havia internet, não havia meios de comunicação rápida, mas que o mundo, então, exauridas todos os meios diplomáticos, então pedisse ao céu, Nossa Senhora, pelo fim da guerra. No domingo seguinte, aquelas crianças que não sabiam que o Papa tinha pedido, após terem ido à missa com seus pais, vão então pastorear a sua única riqueza, família pobre, o seu gado, suas ovelhinhas. Depois tomarem a merenda e rezarem o rosário, como é costume deles, eles veem um céu limpo, céu de brigadeiro, um trovão sem nuvens. E isso que aparece uma senhora, que mais tarde vão dizer que é a Rainha da Paz. Olha, o Papa tinha pedido que invocasse Nossa Senhora com o título Rainha da Paz. As crianças não sabiam. Bento XV. E aí, de repente, uma semana depois, quem aparece? O Papa tinha pedido, tinha anexado a última invocação da Nossa Senhora, Regina Pacis, Rainha da Paz, ora pro nobis,
rogai por nós. E nesse momento, uma semana depois, no domingo seguinte, Nossa Senhora aparece àquelas crianças que já tinham sido visitadas pelo anjo de Portugal, e lá no interior, no fim do mundo, uma aldeiazinha que ninguém sabia que o Papa tinha feito esse pedido, Nossa Senhora aparece àquelas crianças. É uma coisa impressionante. E o que mais interessante, do outro lado do Atlântico, numa cidade, num bairrozinho perdido, pobres pescadores são perguntados por um padre de uma cidade, de um bairro chamado Copacabana. Ele todo dia subia uma montanha, descia, pegava um bairro, uma canoa, pergunta a seus paroquianos daquele bairro simples e pobre, que tinha uma lagoa chamada água não se bebe, e pergunta: qual vai ser a padroeira da nossa igreja? Que tinha até então um moratório. E esses, então, pescadores dizem: vamos, então, dar como padroeira da nossa igreja Nossa Senhora da Paz. E foi assim que, do outro lado do Atlântico, na mesma época em que Nossa Senhora aparecia em Fátima, Fátima era a esposa de Maomé, e por isso aquele local ali, séculos antes, chamou-se Fátima, porque Nossa Senhora apareceu na cidade de Fátima. Imagina. Que bonito, né? No outro lado do Atlântico, no Brasil, numa cidade de pobres pescadores, que um dia seria um bairro elegante e tudo mais, mas que habitado por pessoas pobres, onde o Monsenhor Joaquim Alvim celebrava, porque ele não queria que aquelas pessoas humildes ficassem sem missa. Havia um oratório e que quis criar uma padroeira para o bairro. Os pescadores, então, atendendo o pedido do Papa, dão o nome daquela paróquia, daquele bairro, a padroeira Nossa Senhora da Paz. Na mesma época que Nossa Senhora aparece lá em Portugal, e diz: eu sou a Rainha da Paz. Que bonito, né? Rezem pela paz para que a guerra termine. Porque senão o mundo não se converter, virá uma guerra ainda pior. E nas aparições, desde o início, né, as pastorinhas, porque no início era só Lúcia, né, que ouvia, Exato. né, via e falava, né? A Jacinta só A Jacinta via. e ouvia, não falava. E o Francisco, tadinho, só via. Mas o mais bonito, que desde a primeira aparição se fala da guerra, Nossa Senhora fala que vai. Na última aparição do Sol, ela falou: vai terminar a guerra, ela proclama isso, né? Mas o mais interessante, desde a primeira aparição, ela pede para que se reze o terço. Né? Exatamente. Fátima, a grande mensagem de Fátima é conversão dos corações. Conversão e penitência. Conversão realmente dos corações, né? Que é um grande milagre. Porque às vezes as pessoas: qual o grande milagre? Né? Para a santificação dos pastorinhos de Francisco e Jacinta, nós temos até um milagre de um menino brasileiro, né? Que foi para ajudar na canonização dos santos Francisco e Jacinta. Mas caiu da janela. Caiu da janela, 6 metros, não é isso? Morreu praticamente, veio com ruim, era um brasileiro, o pai e a mãe pediram a irmã Carmelita. É muito bonita essa história, né? A irmã Carmelita, eles oraram, já estava com problema do cérebro, não sabia se é um vegetal ou não, um menino. Praticamente quase que morte cerebral, né? Morte cerebral, e depois de 6 dias ele começou a falar, e depois de 6 dias já teve alta, até hoje os médicos não entenderam. É um milagre, realmente, que serviu para... E estava na canonização. Canonização. Ele foi à canonização. Foi, né? E fez primeira comunhão. Olha, recebeu das mãos o Santo Padre, tá? E estava lá o garotinho. Mas assim, de Fátima, o que o senhor tem assim em relação ao milagre? Teve milagre que Nossa Senhora faz, tem o Sol, que é o último que o senhor contou, já teve até participação de familiares, isso é chique, até nisso é chique, teve participação lá no último milagre, e confirmando esse último milagre, você já falou do Canadá também, da luz, né? Mas teve essas aparições, foram 6 aparições, né? Isso para os pastorinhos. 13 de maio, 13 de junho, 13 de julho. Agosto não foi 13, porque as crianças foram presas pelo conselho da região de Leiria. Portugal estava nas mãos de um governo anticatólico. Exato. Porque a monarquia portuguesa caiu em 1910. Tinha havido um regicídio.
um ódio à monarquia portuguesa, então eles tinham morto o rei Dom Manuel, e aí o governo português tinha caído na mão de um governo anticristão, anticatólico, que odiava a igreja e valores tradicionais. E quando Nossa Senhora teria aparecido a crianças, isso causou um ódio terrível, aquele governo que era contra a igreja, contra os valores cristãos. Então eles disseram, nós não vamos passar pelo mundo como uma nação atrasada, uma nação medieval, religiosa. Então eles fizeram todo tipo de tortura para aquelas crianças. Eles acharam que era uma ação política. Exatamente, contra o governo, que era uma reação dos conservadores, dos monarquistas, que queriam restabelecer a monarquia, o Estado antigo, dos religiosos, da igreja. Aquelas crianças foram colocadas em torturas de interrogatórios. Não, o sermão já realizou. Se você fizer uma coisa, vamos jogar você no óleo quente, óleo fervendo. E o que mais interessante é que todos, tanto Lúcia, que era a maiorzinha, quanto Jacinta, quanto Francisco, apesar do medo que eles sentiam, imagina aquelas criancinhas, eles se mantiveram firmes. Não, eu não vou mentir, vou dizer a verdade. Eu não posso mentir diante daquela senhora. Eu não posso mentir diante de Deus. Eles eram muito piedosos, né? Tanto é que Francisco oferecia sacrifícios, penitências pela salvação das almas, diante da visão que eles tiveram do inferno. E tantas almas se perderam. É isso que eu ia falar. Nesse detalhe, Fátima é muito interessante quando visita Fátima. Primeiro, a oração, que é importante. Nessa aparição do dia 19, porque todas as 5 aparições foi na Cova da Iria, onde está lá a imagem da Nossa Senhora. Nessa aparição é na Via Sacra, ali nos Valinhos. Exato, passa, né, tem aquela aparição especial dia 19 de agosto. E ali, padre, eu sempre paro, porque tem uma mensagem deixada por Nossa Senhora muito interessante. Né? Já que o senhor falou do inferno, ela vai mostrar para os pastorinhos a imagem Deus nos livre. Que tem até no museu uma imagem que você fala, é uma coisa que pesada e para a gente refletir, que não é brincadeira, existe, Nossa Senhora mostra para eles. E ali é muito interessante, porque o Nossa Senhora sempre pede nas viagens, quando a gente vê lugares, Nossa Senhora está preocupada com a conversão da nossa família. E ali ela fala, é muito bonito, né? Rezem, 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 porque vão muitas almas por purgatório por falta de oração. Olha a mensagem que Nossa Senhora, como mãe, preocupada, né? Ela não está preocupada assim, olha, de vez em quando você lembra do seu parente, lembra do seu filho, do seu marido, da sua esposa, rezem por ele e tal. Não, ela fala, rezem, rezem, rezem. Ali é muito bonita aquela passagem do dia 19, essa mensagem, porque vão muitas almas para o inferno, porque não tem quem rezem por elas. Olha que coisa, padre. A intercessão. Olha que coisa linda que Nossa Senhora pede como mãe, né? E ela sabe, né? Então essa passagem dia 19 de agosto, ali é tão bonita, né? Que a gente vai dar depois no final, onde na Loca do Cabeça, onde os anjos apareceu 2 vezes, né? É bonito também, essa preparação. Então é uma mensagem dia 19 de agosto que é a única que nem o senhor falou, porque eles não estavam. Porque ela pede na primeira aparição, venham aqui na Cova da Iria durante 6 meses, na mesma hora, no mesmo local, na mesma data, né? Então até que é 13 de maio, 13 de junho. Isso. Quando chega em agosto, eles são presos dia 13 de agosto, mas mesmo assim Nossa Senhora vai lá dia 19. 19, exatamente. E você veja o mundo de hoje e, de certo modo, depois, enfim, as pessoas não rezam, esquecendo de rezar pelas almas do purgatório. Mesmo em algumas missas, há a tendência, não, está no céu, hoje é festa no céu, como se todo mundo morresse e estivesse no céu. Quantas vezes vê isso no jornal, fulano está no céu, hoje está... Nem todo mundo que morre está no céu, né? Por isso que tem a missa, né, padre? Por isso que tem a intercessão, tem que rezar. Exato. Há que rezar pelas almas do purgatório, porque se eu não estivesse no céu, digamos, convenhamos, para que rezar pelas almas? Então, o purgatório é o grande sinal da misericórdia de Deus. Porque Deus nos dá a graça de até depois de deixar esse mundo, temos a benevolência, a misericórdia de Deus. Então há que rezar pelas almas do purgatório. Belo e salutar, santo e piedoso, rezar pelos mortos. Então como é importante nós rezarmos, oferecermos sacrifícios, rezar, sufragar as almas com as santas missas. E hoje você vê que é uma tendência de deixar, morreu, está no céu. É festa no céu. Até nas missas, algumas pessoas, nas homilias também,
Não, hoje é festa, que maravilha. Até no simbolismo, rezar paramentos brancos, por exemplo, quando a gente sabe que só duas pessoas, dois tipos de pessoas, nós temos certeza de que já estão no céu. Primeiro, uma criança que nasce sem o uso da razão, e morre sem o uso da razão. Uma criança que não pecou, porque de fato deixou esse mundo sem noção de pecado, está no céu. E com isso a igreja manda celebrar de paramentos brancos. E essa missa é para os pais, para consolar os pais. Segundo, uma pessoa que, mediante um longo processo, em que se testemunha a virtude da pessoa, com várias testemunhas, longo processo em duas instâncias, diocesana e a pontifícia, mediante um processo de pessoas que testemunharam e após 4 estágios, servo de Deus, venerável, beatificação, canonização, e com 2 assinaturas. Mas eu... Alô, padre? Congelou? Alô, alô? Desculpa, estão ligando para mim, peço perdão. Não, porque o milagre é a assinatura de Deus. Só tem que botar no modo de avião. Ah, tem que não botar no modo sabia de disso. avião, senão... Ah, vou ver aqui como é que eu faço. Porque se ligar, o senhor não vai, vão ligar para o senhor aí direto. O Padre Jorjão está acertando aí o telefone. Já está voltando. O Padre Jorjão é uma benção, ele fala bem, conhece tudo. Muito bom estar ouvindo ele, né? Tá tranquilo. Eu vendo aqui. Ô, padre, o padre saiu. Entra de novo, padre. O senhor saiu aqui. Jorjão, não esqueça, por favor. Volte sim, de Daniel. Padre Jorjão, o senhor tem que entrar de novo. O senhor está me ouvindo? Alô, alô, padre. Alô, padre Jorjão. Padre, tá ouvindo? Eu conectei o senhor de novo. Alô? Agora estou ouvindo, agora estou ouvindo. E Tá a segunda, Marcos, desculpa, é quando Deus assina, que é um milagre. Aí Deus assina que aquela pessoa está no céu. Porque quebrando todas as leis da ciência, comprovadamente, um milagre significa que Deus mostrou que aquela pessoa está no céu. Aí, mediante o processo de canonização, disse, aquela pessoa, de fato, está no céu. Tem um caso de uma aparição, na primeira aparição, né? Lúcia fala com Nossa Senhora. Tem 2 amigas que morreram, 2 crianças que morreram. E pergunta para elas, estão no céu? Nossa Senhora fala, uma tá, eu esqueci o nome aqui agora, mas a outra, não sei se eu me engano, acho que é a Amélia, outra amiga dela, não, vai até o fim dos tempos do purgatório. No purgatório, isso mesmo. Isso aí me impressiona muito, né? Também tem milagre de... Se você não lembra, também teve uma água que apareceu em Fátima. Lembra aquela água também? Que Nossa Senhora mostrou? Fala-se muito da água de Lourdes, mas também teve uma água que apareceu em Fátima, que também é uma água que Nossa Senhora indicou que também seria uma água de milagres, que pouca gente se esquece, que apareceu também em Fátima, que Nossa Senhora demonstrou que muitas pessoas tomaram e que obtiveram graças. Tem água de Fátima, tem. Padre, tem uma pergunta aqui do meu amigo Toninho, ele tem uma filha com paralisia cerebral. Será que na morte ela vai direto para o céu? Claro, ela é uma criança, nunca teve pecado grave na vida, nunca pecou na vida. Ela teve a graça de nascer sem nunca cometer pecado. Então, ela é como uma criança. No dia que terminar esse mundo, tem um coração puro. Ela vai ser uma das muitas santas que vão para o céu. Das muitas almas puras que estão no céu. E daí uma família também maravilhosa ajuda também, né? Um casal... Imagina, você sabe que em algumas culturas, como o Vietnã, o cardeal Van Thuan dizia, ele conhecia os antepassados dele até 400 anos atrás.
e é muito comum entre católicos do Vietnã. E ele tinha os santos da família. Os vietnamitas, assim como os africanos, eles cultuam muito as santidades ancestrais. E ele sabia antepassados de 14 gerações antigas, de pessoas que viveram de modo santo. Então, com certeza, quantas nossas famílias a gente tem aquela suspeita de santidade. O Santo Padre, o Papa Francisco, naquela exortação apostólica Gaudete et Exsultate, alegrai-vos e exultai, ele fala da santidade ao pé da porta, ou seja, a santidade da família de cada um de nós. Sabe aquela avó que educou os filhos com tanto carinho, tanta dificuldade, aquele pai de família, aquela pessoa que conviveu conosco, tinha uma vida exemplar, que não foi canonizada mediante um processo, mas que a gente tinha certeza que era um homem e mulher de Deus? Quanta santidade que nós celebramos exatamente dia 1º de novembro. Daí a festa de todos os santos, que não é a totalidade dos santos do calendário, do martiriológio, mas a santidade anônima. Quantos santos nós celebramos que fazem parte da nossa história, da nossa vida, de fiéis que sentaram em nossas igrejas, de fiéis que celebraram nossos altares, daqueles dos quais Nossa Senhora disse a Lúcia. Quantos e quantas são santidades da porta aberta, como dizia o Papa Francisco. Fala, padre. Também é preocupante também entender que as pessoas saibam que existe o purgatório, né? O senhor falou uma coisa muito interessante. As pessoas morrem na primeira missa, está no céu. Nossa, muito cuidado. Na história do Padre Pio fala isso, né? Que não é bem assim, né? E tem padres que são mais realmente, né, nessa direção, fala que não é por aí. Por isso que é importante a gente rezar o purgatório, né? Perguntaram aqui, uma criança vai para o purgatório até os fins do tempo, Nossa Senhora que falou que ela ficaria no purgatório. Agora, qual seria o pecado? O que seria esse pecado? O que seria esse arrependimento? Por que purgatório? Às vezes, teve uma vez, padre, que um padre falou assim para mim, eu fiquei muito preocupado, viu? Aí ele falou, sabe aquela uva que você experimenta no supermercado, na hora que você está comprando, dá uma experimentada na uva? Aquilo é um pecado, viu? Você está chupando uma uva que não é sua, que é do dono do mercado, e você praticamente está roubando. Mas eu vou comprar. Tudo bem, você vai comprar e dá menor. Mas é uma coisa interessante, esses mínimos detalhes, quando tem a história do purgatório, a história do santo, a gente vê que os mínimos detalhes realmente é importante, né, na nossa santificação. É por isso que a gente vê que às vezes ele está muito longe do céu, muito longe do céu. É rezar muito, muita intercessão, muita missa, muita confissão. Né? Antigamente, agora é mais difícil. Ia falar para as crianças, olha aquela bala, loja americana, aquele monte de bala, a tentação das crianças, né? A gente dá aqueles exemplos que são perigosos, né? Padre Pio, as almas do purgatório apareciam para ele. Tem vários exemplos, você conhece os exemplos, né? Tem aquele frei que ficou 3 horas no purgatório e pediu ao Padre Pio e voltou à vida. Ele ficou 40 anos vivo ainda e pediu a Deus que a graça da Nossa Senhora que voltasse a esse mundo para pregar sobre o purgatório, e voltou. Frei Daniel, se não me engano, foi discípulo do Padre Pio e cujo processo foi aberto. Ele voltou, ele fez uma cirurgia de um tumor, de um baço. Os médicos deram o atestado de óbito. Ele tinha morrido, estava sendo velado no hospital pela família, quando de repente, coberto com lençol, ele se levanta daquele lençol, todo mundo sai correndo, foi um pavor no hospital. Imagina você, o defunto se levanta, né? Já com toda a autópsia feita, ele se levanta, porque ele recebeu 3 horas de purgatório, ele dizia. Para ele, então, nossa, quando eu vi aquilo, Jesus deu 3 horas, que bom, pareciam 300 anos. Então, ele disse que ele sofria muito. Então, na visão dele, ele vê Nossa Senhora e vê Padre Pio e pede que ele fale com Nossa Senhora que o livre, que ele possa voltar e pregar sobre o purgatório. E consegue Nossa Senhora essa graça. Ele passa 40 anos, morreu em 2004, 94, e pregando sobre isso a vida inteira, morreu santamente. É por isso que a gente tem a intercessão sempre de Nossa Senhora. Tem mais uma pergunta aqui interessante, padre. Mas Jesus já não levou os nossos pecados na cruz? O céu não está aberto para nós? Está, lógico que está.
Nós temos a possibilidade de ir no céu, mas cada um de nós é livre de fazer o bem ou fazer o mal. Quando você faz o mal, esse mal, o mal com o bem é difusivo. Se uma pessoa, por exemplo, tira a vida do outro, eu posso me arrepender, e posso e devo, mas aquele mal vai acarretar o mal a tanta gente. Imagina a pessoa que tira a vida de um pai de família. Leva o sofrimento daquelas crianças, daquela esposa. Você pode levar à destruição dos filhos, que podem vir a se perder, a tornarem-se pessoas violentas, a levarem o mal de outras pessoas. E por mais que você se arrependa do que fez, você não volta atrás, infelizmente. Você causou um mal. Fica a marca e as consequências daquele mal. Você não pode. Aquela criança vai ser revoltada, talvez faça o mal a tantas outras pessoas. Por mais que você não queira, infelizmente, você acionou a corrente do mal. Tantas pessoas que inocentes. Por mais que você peça perdão a Deus, as consequências do mal que você fez não voltam, infelizmente. Sem te entender Então, esse mundo espiritual, né, Padre? pois é. Por isso, se a gente pudesse voltar atrás, quero ver você não sofrer, não se arrepender e voltar atrás. Isso é uma coisa muito triste. Então, essas consequências que você fez, você deveria sanar, ou nesse mundo ou depois dele. Então, infelizmente, o purgatório serve isso, você poder pagar, sanar esse mal que você fez. Se você não fez aqui na Terra, porque sua alma é como você não consegue se apresentar a Deus sem a pureza versus batismal. Porque a alma não consegue se apresentar a Deus totalmente limpa, como uma noiva, que não vai para o casamento sem tomar um banho, cheirosa, limpa, porque ninguém se apresenta de Deus com a alma compuscada. O noivo que trabalhou o dia inteiro, não vai na roça, não vai com a roupa com cheiro de esterco, sujo, vai tomar um banho diante da sua amada, vai trocar de roupa. Assim a alma. A alma se apresenta a Deus pura, como no dia do batismo. O padre vai falar de Nossa Senhora aqui, você está dando uma aula aí que eu já estou ficando meio cabisbaixo, estou preocupado aqui, vou procurar rapidinho o padre aqui. Eu estou falando demais, me perdoe. Não, o senhor está falando muito bem, preocupado é comigo. Padre, tem uma outra pergunta aqui, está muito bom. Pena que é rápido, todos iremos para o purgatório? Todos iremos para o purgatório? Isso foi ensinado na catequese, independente de qualquer coisa. Eu acho que não, né? Nem todos vão para o purgatório? Não, as pessoas que viveram uma vida heróica, que nesse mundo fizeram o bem, que determinaram essa vida sem pecado, um estado de graça, essas pessoas vão direto para o céu. Por exemplo, houve um grande pecador que deve ter feito muito mal nesse mundo, que roubou a vida inteira e acabou roubando o céu, que foi São Dimas. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele foi um esperto, roubou tudo, acabou roubando o céu lá, um bom ladrão. Um santo que na vida inteira fez o bem, então ele teve na vida a possibilidade de santificar nesse mundo. E a gente vê, por um processo de canonização, Deus comprovou que está no céu, são os santos. Se você levar uma vida justa, santa, você pode ter a possibilidade de ir para o céu direto. Então, daí os santos são aqueles que tiveram a graça de não passar por purgatório. Então, tem uma pergunta boa então, padre. Os santos vão direto para o céu ou os santos passam antes do purgatório? Olha. É o que eu falei. Padre Pio dizia que ele ficaria na porta do céu até que seus últimos filhos espirituais fossem para o céu. Ele disse isso, né? Embora eu acho que Padre Pio está no céu. Mas, olha, acho que a gente deve fazer o possível nesse mundo, apesar de nossas fraquezas, para ir para a glória de Deus, para o céu. Nosso desejo. O nosso desejo de ir para o céu deveria ser semelhante a alguém que quer ganhar na super cena, ultra cena. Como é que é essa? A gente tem tanto desejo de ganhar, desejo de ir para o céu. Desejo tão grande. Eu quero ir para Deus terminando a minha missão. Porque o céu é a suprema felicidade desse mundo. Então, de ter aquela moça bonita como sua esposa, de ter feliz uma casa boa, abençoada, de ter saúde. Aliás, a palavra salvação tem a mesma raiz de saúde. Salus salutis. Todo mundo que tem saúde, gozar de complexão física, a salvação é saúde eterna.
A saúde nos leva a ter, a não morrer nesse mundo. E a salvação nos leva a não ter a morte eterna. Isso que é beleza. Todo mundo quer ter saúde. Mas a saúde verdadeira é aquela que não morre para sempre. Tanto é que é a mesma raiz, a raiz latina, salus salutis. Então, lutar para que, do mesmo modo que tenhamos saúde aqui na Terra, tenhamos a saúde que não morre. Que bom. Nós começamos falando de Fátima, o senhor está dando aula aí de tudo, aí vamos fazer outra live com o senhor falando só de Padre Pio, vai ser uma benção. Ah, Padre Pio, Padre Pio recebeu várias visitas às almas do purgatório. Existe uma mística chamada Natussa, que, da Sicília, morta há poucos anos, a quem até Padre Pio com ela se correspondia. As almas do purgatório apareciam várias vezes a ela, pedindo orações e penitência. Então eu digo, não deitem, não durmam, não fiquem um dia sem rezar pelas almas do purgatório. O terço, a oração dos anjos de Fátima, meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente se mais precisarem. Que elas não apareçam para a gente, eu também não quero não, pelo amor de Deus, mas rezem por elas, para que Deus as perdoe suas faltas e as levem para o céu. Tenha misericórdia das almas. Tem outra pergunta aqui, padre. Eu estou falando porque eu vai estar passando, eu quero... As indulgências plenárias nos ajudam para ir para o céu? Sim, a igreja recebeu de Jesus, nas mãos de Pedro, as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Pedro tem o poder das chaves. Nós acreditamos isso porque Cristo fundou uma igreja. Ele não fundou 2, 3 nem 1000. Ele fundou uma igreja. Ecclesia Amor, a minha igreja. Tu és Petros, é super Petra, modificável, Ecclesia Meiam, a minha igreja. Pedro tem esse poder, dado por ele, por Jesus. Então Pedro tem esse poder de ligar e desligar. A igreja tem um tesouro muito grande desses santos e santas que viveram vidas heróicas, que fizeram um bem infinito desse mundo. Sabe o que é? Esses homens que deram a vida, derramaram o seu sangue, e ainda hoje. Então, diante do pecado de tantas pessoas, há um tesouro desses homens que na igreja fizeram um bem. Então, o que é indulgência? Por exemplo, as pessoas fazem lá suas faltas, suas fraquezas diante de Deus, que tem consequência em tantas pessoas. Embora você vá se confessar, Deus perdoa a sua falta, mas as consequências delas continuam, como acabei de dizer. E essas consequências têm que ser sanadas, porque você não adianta pedir perdão, mas as consequências estão aí nesse mundo. Mas, mediante o poder das chaves da igreja, o Papa pode oferecer uma indulgência. Ou seja, pelo tesouro desses santos de Deus. Então, se você fizer um arrependimento contrito, realmente verdadeiro, e rezar pelas intenções do Papa. Quais são as intenções do Papa? Do mundo inteiro. No coração do Pai da Igreja, do Papa, estão intenções de todas as pessoas que sofrem, das almas do purgatório, dos mais sofredores, que são perseguidos. Rezar por essas intenções. Você reza o Pai Nosso, a Ave Maria, uma oração que os pessoas podem indicar, comungar nessas intenções, colocar-se em comunhão do nosso Pai comum aqui na Terra, daquele que Jesus colocou como seu vigário, age em nome de, que é o chefe visível daquele que está no céu, Jesus. O Papa oferece então a indulgência, o perdão das suas faltas, que você deveria sanar nesse mundo ou depois dele. E também vai e não peque mais, né, padre? Padre, outra coisa aqui. Claro, você tem que ter o desejo, o propósito de não cometer mais sua falta. Sem isso, você não tem indulgência. Não se engana. Com Deus não se brinca. Com Deus não se zomba. Com Deus não se engana. Amém. Padre, Deus vê essa consciência. A Viviane até aqui está comentando, mas não vamos ouvir história de Nossa Senhora de Fátima. Nós estamos falando uma parte de Nossa Senhora de Fátima, porque a gente já prolonga, né? É uma aparição que ela falou sobre o inferno. Dia 13 de julho de 1907, Nossa Senhora está falando de inferno, nós estamos, né, mastigando mais esse detalhe. Mas então vamos voltar para Fátima, Viviane. Vamos voltar um pouquinho mais para Fátima. Olha, das aparições. A Lúcia pediu segredo aos seus primos. Mas a Jacinta, que era uma menina muito iluminada, chegou em casa, ela não se continha. Ai, como era bonita, ai, como era bonita, ai, como era bonita. E a mãe, quem que era bonita? Não posso falar, não posso falar. Imagina você, uma garotinha de 7 anos. Quem era bonita? Não posso falar. Acabou. Acabou falando das aparições.
E nesse acabar falando, toda a aldeia acabou sabendo das aparições. De sorte que logo depois, no dia de Santo Antônio, 13 de junho, um mês depois, que era a grande festa daquela região, várias pessoas passaram a ir nas aparições. E desde então, naquele conselho de Leiria, as pessoas começaram a acompanhar. Umas acreditavam, outras faziam troça com aqueles meninos. A mãe de Lúcia logo não acreditou, zombava, brigava com a filha dela, enquanto que os pais de Jacinta e Francisco acreditavam. Lúcia sofreu muito. E pouco a pouco os meninos foram perseguidos, porque, como eu disse, o governo de Portugal era profundamente anticlerical. Até que finalmente, em agosto, eles foram presos, foram torturados, não fisicamente, mas verbalmente. E nesse meio psicologicamente. Mas quanto mais eles iam, Nossa Senhora prometeu que daria um sinal para aquelas crianças. Nossa Senhora pede que rezem. Portugal vivia também a guerra, havia parentes das crianças que estavam na guerra. E enquanto isso, a imprensa vai tomando conhecimento que não somente o Conselho de Leiria, mas as províncias vizinhas de Portugal vão também tomando conhecimento, as pessoas vão chegando naquela região, de tal sorte que no dia 13 de outubro havia uma multidão e toda a imprensa nacional. O governo mandou que os maiores jornais fossem para testemunhar a mentira daquelas crianças, para que o Portugal mostrasse a farsa, a mentira que aquelas crianças estavam testemunhando. Inclusive, dia 13 de outubro, é interessante o senhor estar falando da perseguição, a mãe de Lúcia pede para ela não ir, para desistir, para falar realmente a verdade, que não faça. Imagina se ela falava que vai ter um milagre, Nossa Senhora falou um mês antes, que fosse lá que ia ter um milagre, ela falando isso, a minha filha. Aí as pessoas se transportarem isso aí e falar, eu tenho uma neta, eu tenho uma filha de 10 anos falando que vai ter um milagre, 70 mil pessoas, 80 mil, sei lá quantas mil pessoas, e minha filha não vai. Eu queria até bater nela para ela não ir, com medo. Né, ela tinha medo que fosse linchada, as crianças, né? Tinha muito medo que as crianças fossem linchadas diante de um engodo, que não acontecesse nada. Era o grande medo que a mãe tinha. E, além do mais, a mãe não concordava com Lúcia, né? Embora os pais de Jacinta e Francisco acreditassem. Era uma situação terrível. A pressão... Primos, né? Eram primos, mesma família Marto. Então, veja a situação que eles tiveram. Eles chegaram a ser tirados dos pais, levados para fora da cidade, e o pároco também tinha entrado no meio. Era uma situação, chegou uma convulsão em toda a cidade, toda Portugal estava acompanhando a situação naquele mês de outubro. Quando finalmente chega o mês, a imprensa de todo o país está lá, os jornais que eram totalmente anticlericais contra a igreja, eles tensionavam fazer uma grande prova de ridicularizar e finalmente ganhar essa luta contra a igreja católica, contra os chamados aquela visão de treva da medieval, quando finalmente acontece aquela chuva, quando o futuro Papa Bento Pio XII está sendo ordenado bispo naquele mesmo momento, na Basílica Santa Maria Maior. Naquele momento, o Papa Pio XII tem o cardeal Pacelli, Eugênio Pacelli, quando ele impõe a cabeça, ele tem a mesma visão do raio do sol, lá na Basílica. Ele vê aquilo que se vê em Fátima. Tanto é que ele vai ser chamado Papa de Fátima. E vai ser ele quem vai ordenar a abertura do processo de beatificação dos pastorinhos. Muito rápido, né? E muito rápido. Fátima foi muito rápido. Ele tem aquela visão, ele vai ordenar a abertura do culto dos pastorinhos. Ele é Papa de 39 a 58, né? Então, naquele momento, ele é ordenado, e no meio daquela chuva, quando eles começam a rezar o rosário, Nossa Senhora se desaparece e o sol começa a bailar, uma situação que todos veem, não somente em Fátima, mas a 100 quilômetros daquela região, essa visão acontece. Não foi uma visão de ótica, não foi simplesmente um pânico coletivo, de tal sorte que nos jornais seguintes, na primeira capa, vem estampada daqueles homens que eram ateus, anticlericais,
um milagre aconteceu em Fátima. Então, o tiro sai pela culatra. O tiro sai pela culatra. Aqueles que eram contrários, que foram lá para zombar, colocam-se de joelhos. As fotos, na página, que até hoje se conservam, mostram que todos aqueles que eram descrentes se colocam de joelhos. É uma coisa impressionante. Se em Lourdes o sinal tangível é a fonte de Massabielle, em Fátima foi o milagre do sol. Em Lourdes foi a água, e em Fátima foi a luz. O sinal da conversão. E desde então, Fátima torna-se um sinal de luz nas trevas. Amém, Padre. Mais tarde, aquelas crianças, elas perguntam, antes disso, se vão para o céu. Porque é o desejo daquelas crianças ir para o céu. Nossa disse a Jacinta, sim, tu vais para o céu. Logo, vou para o céu. E o Francisco, ele vai para o céu. E Lúcia, não. Eu quero que fique mais tempo para propagar a devoção no meu coração. Isso é Lúcia, interessante, né, Padre? É interessante. Um morre em 2019 e outro em 2021. E Lúcia morreu em 2005 com 97 anos. E o desejo que eles têm para o céu. Porque o Francisco morre em 2019, em outubro de 2019. E Jacinta, 20 de fevereiro de 2020. Esse ano fez 100 anos que ela morreu. Agora, 2020. Centenário da morte dos dois. E a alegria que eles receberam a notícia de que iam logo para o céu. Imagine, eles tiveram uma felicidade quando souberam que iam logo para o céu. Jacinta morreu longe dos pais, morreu em Lisboa com a gripe espanhola, morreu no hospital e lá sozinha, e o grande desejo que ela possuía é receber a Eucaristia. Mas no contexto da grande pandemia, da gripe espanhola, nem isso ela pôde receber. E o único consolo que ela possuía é da janela do seu quarto, tinha a capela bem em frente, e diretamente ela viu o sacrário. E ela, como nós, não pôde comungar, mas ela viu o sacrário e ela recebeu a comunhão espiritual da janela. Como nossos displays agora, do computador, ela recebeu a comunhão espiritual. Ela morreu consolada porque ela fez a comunhão espiritual. Como tantos nós hoje em dia, né? Ela teve uma grande alegria. E o corpo de Jacinta, anos depois, estava incorruptível. A alegria dessa menina... Quando tirou do caixão, lá quem vai a Fátima é bem pequenininho, tem tudo isso, né? Onde ela tem tudo isso. Quando foram tirados da Bíblia. Hoje e a Lúcia ficou triste, porque ela não morreu logo, que ele queria ir para o céu direto. Você vê que alegria. A Fátima estava de alegria também, porque eles queriam para o céu. E a alegria de ter visto Nossa Senhora. Ai, como era bonita, como é bonita a alegria dela. E você vê, mais tarde, no final da outra guerra, que não foi numa outra guerra, Portugal não foi à guerra. As mulheres portuguesas fizeram uma promessa e, no final, fizeram uma coleta de ouro e deram uma coroa para Nossa Senhora de Fátima. 1940, a coroa. Você sabe que o Orives é pai do nosso atual embaixador, que é o cônsul do Brasil, do Rio de Janeiro, de Portugal, no Rio de Janeiro, que é o cônsul Leitão. Ele mora aqui no Brasil, são primos. Moram aqui no Palácio São Clemente, aqui em Botafogo. E ele me contou a história. O pai dele foi Orives, que fez a coroa de Nossa Senhora de Fátima. Você sabe a história mais do que eu, tão bem quanto eu. Padre, olha só, padre, nós temos pouco tempo, temos 5 minutos. Uma pena, tem muita coisa. Tinha que falar das aparições que Nossa Senhora apareceu mais 4 vezes para a Lúcia. Pois é, a devoção do primeiro sábado também, que Nossa Senhora passou para a Lúcia. E ela saiu de Fátima. Que bonito que eu acho também, quando ela, na aparição que Nossa Senhora fez para ela em 1921, que Nossa Senhora apareceu, que ela obedecesse os bispos, quer dizer, a obediência. Nas irmãs. Tem muita nas coisa. Irmãs Doroteia, falar, né? No convento das Irmãs Doroteia. Pois é. O senhor é muito rico, padre. Mas só vou fazer uma live de Deus. pro senhor. Vou fazer eu e o senhor, só para o senhor. Mas pode falar da coroa, Nossa Senhora? Coroa, então eu queria que o senhor desse a benção para as famílias antes. Com muito prazer. Que as pessoas estão esperando. Tem muitas pessoas precisando. Tem um amigo meu que está no hospital. Manolo, né? Manolo, grande Manolo.
Está no hospital, mas já está ficando bom, graças a Deus. Graças a Deus. Dessa essa benção, perguntar aqui se essa benção vem de Deus, desculpa, essa pandemia vem de Deus, a gente tem que só rezar e agradecer que Nossa Senhora já venceu várias batalhas e várias guerras. Ela é a Virgem que pisa a cabeça do dragão. Amém. É a Virgem poderosa. poderosa. Benção, padre, que a gente só tem aí 3 minutos, a gente fica devendo mais um bate-papo, tem muita coisa para se falar, muita coisa de Fátima. Amanhã, a Cláudia com o Padre Aldo vai estar falando um pouquinho mais também, querido Padre Aldo, meu grande amigo. Um beijo a Claudinho e um abraço, meu amigo Padre Aldo. O Padre Aldo vai estar amanhã às 5 horas também falando sobre isso, vai ser bacana. E eu vou marcar outra com o senhor, só assim que o senhor puder, né, der a honra de estar aqui com a gente, com certeza vamos marcar outra live, falar sobre Padre Pio, sobre essas bênçãos. Ah, Padre Pio, querido. E um abraço ao seu filho, seminarista, que é um menino de Deus. Arthur, gosto muito dele. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, e vos mostre sua face, tem misericórdia de vós, volte para vós seu lar e vos dê sua paz. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Nossa Senhora do Rosário de Fátima, de todos os anjos e santos de Deus, o Senhor vos livre dos males visíveis e invisíveis, e vos conceda saúde no corpo e na alma. Nosso Senhor Jesus Cristo fica ao vosso lado para vos defender, dentro de vós para vos guardar, à frente e atrás de vós para vos proteger, acima de vós, para vos abençoar e santificar. Venham habitar convosco os santos anjos da luz, que eles afastem para bem longe os anjos maus, que o Senhor guie vossos passos na boa estrada, vos defenda de todos os perigos, e vos guarde são de salvo dele saída até chegada. Que o Senhor proteja as portas de vossas casas, união a vossas famílias, prosperidade no trabalho, vida longa e dias plenos, a bênção na família reunida, o apoio dos amigos, a paz para com todos, e vos livre de todo mal, toda moléstia, toda doença, de todos os males visíveis e invisíveis. Pela intercessão da Virgem Maria, de Padre Pio, de todos os santos e santas de Deus, e pela invocação do servo de Deus Guido Scheffer, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E viva Nossa Senhora de Fátima! Viva! Salve Maria! Salve Maria, Mãe de Deus! Padre, foi muito bom, Padre. Dá vontade de continuar, viu? Dá vontade Obrigado, de meu amigo. A noite toda aí, viu? Muitas pessoas aqui mandando abraço pro senhor. Para vocês muitas também. pessoas aqui falando que estão com saudade do senhor, saudade das homilias. Esse coração tão bonito que o senhor tem, que Nossa Senhora mantenha sempre esse coração mariano, esse coração puro, esse coração muito bonito. Nossa Padre. Senhora querida e amada. Desculpa se eu falei demais. Obrigado, meu amigo. Tá bom? Sua benção marca para a semana. A Cláudia está mandando aqui. Marca para a semana. Vou ver para o padre, sim. Manda um beijo para a Claudinha por mim. Puder. Claudinha está aqui mandando um abraço. O Arthur também está aqui. Um abração, muito Arthur. obrigado a todos que participaram e que essa benção possa chegar em cada casa, em cada lar. Que esse mundo possa começar a mudar, se Deus quiser, a partir de amanhã, dia 13 de maio. Nossa Senhora. A Senhora vai pegar na cabeça da serpente. Amém, amém. Ela é Virgem poderosa. Nós temos que ir a Fátima, viu, pai? Fazer se Deus quiser. De agradecimento. Agradecer o fim dessa pandemia, se Deus quiser. Amém, Padre. Obrigado, Padre. Sua Tchau, bênção, meu amigo. muito obrigado. Deus te abençoe também. Fica amém, com Deus, filho. Padre. Fique com Deus, filho. Obrigado. Amém. Salve Maria. Amém. Aqui, Padre.